Louvado, exaltado seja o Senhor. Amém. Que bom, que privilégio temos de servir ao Senhor, sermos alcançados por essa graça, por essa misericórdia e verdadeiramente viver a esperança que o Senhor Jesus traz ao nosso coração. E certamente esta campanha de missões nacionais é uma campanha, creio que será extraordinária, já tem sido extraordinária pelos desafios que temos aceito, pelos desafios que está diante de nós e que nós precisamos levar adiante. A mensagem do Senhor, ela é simples e ela é objetiva. E esta mensagem que transforma, esta mensagem que muda o coração do homem, é a mensagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador. É a mensagem do que Ele fez, que Ele demonstrou na cruz para nos dar salvação. Não temos méritos algum, mas somos alcançados pela graça de Deus, pelo nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Um nome que precisa ser pregado em todos os lugares, em todas as nações. Um nome que precisa ser reverenciado na nossa vida. Um nome que precisa ser destaque nas nossas palavras, nas nossas decisões. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Eu estarei lendo os 22 primeiros versículos desse texto e quero refletir com os amados irmãos rapidamente sobre esse tema: Jesus Cristo é a única esperança. Atos capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Diz assim a Bíblia, palavra de Deus: Enquanto falavam o povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam o povo em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles o prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si: que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem, mas para evitar que espalhem a sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto,
visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração, amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos. Que lição extraordinária, que texto rico para a nossa meditação nesta hora. Que riqueza, Deus, para nós ouvir a voz, a doce voz do Senhor. Que alegria, ó Deus, poder adorar um Deus que está acima de todas as coisas. Que clamamos pelo nome de Jesus, tudo pode mudar. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, pois oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Este é o contexto da divisa da campanha de missões nacionais. Quando Pedro relatando no versículo 12 de Atos capítulo 4, deixando bem claro a sua decisão, a sua posição e o seu testemunho, dizendo: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Eles estavam sendo pressionados por algo extraordinário que aconteceu no capítulo 3 do livro de Atos, quando Pedro e João iam para o templo para orar, às 3 horas da tarde. Havia ali um homem aleijado, e certamente muitas pessoas passavam por aquele homem, muitos davam esmolas, muitos passavam por aquele homem sem observar a necessidade daquele homem. Muitos passavam, entravam no templo, saíam do templo, oravam, saíam, e certamente estavam uma vida cotidiana, uma vida talvez sem sentido, uma vida sem a experiência de proclamar, de viver o nome que é o nome de Jesus. E certo dia, então, aquele homem ali no templo, chamado Formosa, Pedro e João ia para o templo, e ele pediu esmola para Pedro e João, e Pedro disse: olhe para nós. Aquele homem estava aguardando ali uma esmola especial, e Pedro disse: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levante e ande. E Pedro levantou aquele homem, e diz a Bíblia, a palavra de Deus, que aquele homem entrou no templo saltando, glorificando, louvando ao Senhor. E foi a partir desse momento que as pessoas, os saduceus, os sumos sacerdotes, as pessoas que estavam ali, as autoridades estavam ali, estavam perplexos, não sabiam o que havia acontecido, então chamaram Pedro e João para serem interrogados. Eu fico admirado, meus amados irmãos, a autoridade do nome de Jesus. O nome que dá ao homem a autoridade de falar, ainda que não sabendo das coisas do mundo, mas sabendo do potencial, do essencial da sua vida, do essencial da sua existência. E eles então começaram a ser ali encurralados pelas autoridades. E diz a Bíblia então que chegou o momento em que eles chamaram, já era tarde, eles ficaram presos. E aí um momento muito especial, nós podemos observar aqui no versículo 5, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro mais uma vez não perdeu a oportunidade de levar para aqueles homens, para levar aquelas autoridades, a esperança está em Jesus. Meus amados, há um ditado que diz que a esperança é a última que morre, mas tem sido a primeira diante das pessoas. Porque as pessoas olham para a religião, as pessoas olham para os homens, as pessoas olham para as denominações, as pessoas olham para os grandes eventos, as pessoas olham para aquilo que estão sendo atraídos, aquilo que atrai o homem. As pessoas estão em busca de prazeres, as pessoas estão em busca de entretenimento, as pessoas estão em busca de religiosidade. Mas Pedro não podia deixar de falar
do evangelho de Jesus, da autoridade de Jesus, do poder de Jesus. Jesus, ele tem o poder de curar, mas a sua maior e o grande desafio é nos resgatar, é perdoar os nossos pecados, é lavar a nossa alma, é purificar a nossa vida, é nos dar acesso ao trono da graça do Senhor, é passarmos a eternidade com Ele. Esta é a função. Quando o Senhor cura, quando o Senhor manifesta os seus milagres, é para revelar ao homem, é para dar ao homem a oportunidade, a esperança dele ser salvo em Cristo, dele ser perdoado pelos seus pecados e morar na eternidade com Jesus. E aí nós podemos observar algumas coisas importantes, porque só Jesus pode salvar, intermediar entre Deus e os homens. Louvado seja Deus, porque esta mensagem nos alcançou. No próximo dia 10 agora de setembro, nós estaremos completando 150 anos da obra batista aqui no Brasil. E nós não podemos deixar de falar que Jesus é a solução, que Jesus é a esperança. Há 150 anos, o povo batista brasileiro tem anunciado que Jesus é a esperança. Quantos têm perdido essa oportunidade de experimentar, de ter essa experiência com o Senhor? Quantos têm perdido nesses 150 anos? Muitos, no tempo que nós estamos vivendo, têm perdido a oportunidade de abrir o seu coração, de entregar a sua vida a Jesus e experimentar o perdão dos seus pecados, a garantia da vida eterna, a caminhada com Jesus, a certeza de ir para o céu, a certeza de ter a eternidade com Jesus, a certeza de ter os pecados perdoados, a certeza de ser amado, a certeza de ser levado ao trono da graça de Deus. Quantas pessoas têm perdido a esperança? Quantas pessoas têm perdido a solução? Quantas pessoas têm perdido a mensagem? E quando estava estudando esse texto, fiquei muito preocupado. Que tipo de mensagem tem sido pregado? Hoje pela manhã, numa mensagem abençoadora, através do pastor Celso, sobre o conselho de Jesus para os discípulos, para os 11, para nós, nos deixando desafios, deixando algumas lições, e muitas vezes por desobediência nós esquecemos dos conselhos de Jesus, nós esquecemos o melhor de Jesus para a nossa vida, porque focamos ou fomos chamados para outras coisas, fomos influenciados para outros meios, mas esquecemos de falar do amor de Jesus, da graça de Jesus. Algumas coisas nós podemos aprender, meus amados, que porque é o nome de Jesus, porque Ele é o único que deu a sua vida em sacrifício pelos pecados. É isso que Pedro e João estavam falando, é isso que Pedro e João, ainda com as autoridades, estavam pregando para eles. Essa palavra, essa mensagem que Pedro e João estavam dando, talvez a oportunidade, levando para aqueles homens a esperança. Olha, esse Jesus, foi feito isso pelo nome de Jesus, a quem vocês crucificaste, mas Ele tem o poder, Ele ressuscitou, Ele dá esperança para vocês. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 12, diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Jesus já fez toda a sua parte. Jesus veio a este mundo, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus ressuscitou para nos dar vida e vida abundante. Vida abundante não é vida cheia de riquezas, vida cheia de prazeres, mas uma vida abundante na presença de Deus, caminhando para a eternidade, com a certeza, com a convicção do perdão dos pecados. Este nome, porque Ele é o único que deu a sua vida em sacrifício pelos pecados. Quantas pessoas estão perdendo a esperança? Quantas pessoas perdem a esperança da igreja? Sabe por que perdem a esperança na igreja? Porque nunca tiveram a sua esperança em Jesus. Porque quem encontra com Jesus, ele é transformado, ele é conduzido, ele tem um propósito, ele não vive mais a sua vida, e a sua esperança está em Cristo, a salvação está em Cristo, o seu amor está em Cristo, a sua vida está em Cristo. Por isso Jesus Cristo é a esperança. A segunda coisa que podemos reconhecer, porque o nome de Jesus, porque Ele é o único que derramou o sangue inocente.
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus veio ao mundo, ele não pecou, ele foi fiel à sua missão, passou por mesmos sentimentos que nós, passou por mesmas tribulações, mas tudo passou por amor, tudo passou porque ele reconhecia a sua identidade, ele reconhecia o seu nome, o Salvador, ele sabia da sua missão de nos amar, de perdoar os nossos pecados e trazer a esperança, e trazer a solução, e trazer a vida eterna. Por isso é o nome de Jesus, porque ele é o único que derramou o sangue inocente, e é o sangue que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas a terceira condição nós podemos ver porque o nome de Jesus, porque ele é o único que não pecou. 1 Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22 diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele permaneceu fiel. Por isso, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, é o nome da esperança para esta nação. É o nome da esperança para a minha vida, para a sua vida. É o nome que traz segurança, é o nome que tem o poder, é o nome que precisa ser proclamado, é o nome que precisa ser reverenciado, é o nome que precisa estar dia a dia na nossa vida. Mas em último lugar, por que Jesus? Por que o nome de Jesus? Porque ele é o único que ressuscitou glorificado. 1 Pedro capítulo 1, verso 21, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa esperança estivesse em Deus. Chegou um momento na reunião aqui, em Atos do capítulo 4, quando aqueles homens tiraram Pedro e João da sala, e eles começaram a discutir: que faremos com esses homens? Que coisa maravilhosa, que pergunta maravilhosa. Se o povo de Deus, verdadeiramente o povo chamado povo de Deus, incomodasse assim as pessoas, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Como vamos achar algo na vida deles para que eles possam parar de pregar sobre o nome de Jesus? E é interessante, e eles perguntavam uns aos outros, e eles responderam: não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Eles também sabiam o nome, o poder do nome de Jesus. Eles também conheciam, já ouviam falar, eles já experimentaram ali, ver e ouvir sobre o nome de Jesus, e eles perderam a oportunidade, porque a esperança estava ali diante deles, através da palavra, através do testemunho do homem que foi curado, através das palavras de Pedro e João, através das conversões, porque naquele dia aproximadamente 5.000 homens haviam sido convertidos ao Evangelho, ao nome de Jesus. Eles sabiam, mas perderam a oportunidade na esperança. Nessa noite você tem a oportunidade, não perca a esperança. Essa esperança está em Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a esperança, esta é a solução. Por isso, como diz o versículo 12, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é a única esperança. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Um momento que deveria ser de grande glória para o nome de Jesus. As autoridades levantaram tantos questionamentos, tantas dúvidas, tentaram achar tantos erros, prenderam Pedro e João,
certamente pressionar o homem que fora curado. Mas Pedro e João deixa bem claro: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, porque o nome de Jesus tem poder. Vocês sabem disso. Pedro deixou bem claro: vocês sabem disso, mas perderam uma oportunidade. Mas através deste fato, quero trazer esperança para vocês. Ainda é tempo. Ainda é tempo para você. Em nenhum outro há salvação. Jesus é o único Salvador. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deus, o Pai, não outorgou a missão de salvar a ninguém. Só através de Jesus que somos salvos. Louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu um Salvador, o qual nos trouxe a nova vida, transformando-nos pelo poder de sua palavra, comprometendo-nos com seu precioso sangue. A Jesus seja o louvor, a honra e a glória para todo sempre. Nesta noite, a sua esperança está em Jesus. A sua vida, a sua cura, a sua libertação, a sua salvação, a sua felicidade, só em Jesus. Não perca a oportunidade. Você nesta noite quer abrir o seu coração, entregar a sua vida a Jesus, dizendo: Jesus Cristo é minha única esperança. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero receber o perdão. Quero mudar de vida. Quero que o Senhor seja o meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida a partir de agora. Alguém que sente esta necessidade de entregar a vida a Jesus e depositar toda a sua esperança em Jesus, levante a mão bem alto, dizendo: eu quero entregar a vida a Jesus. Ele é meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida, e eu recebo nesta noite o meu coração. Alguém levante a mão bem alto. Sim, nós vamos orar a Deus por você. Na sua casa também, se você sentiu o desejo de entregar a sua vida a Jesus, receba nesta noite como Senhor e Salvador de sua vida. Pai, graças te damos por este amor. Graças te damos, ó Deus, pela tua misericórdia, que é sem fim. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa esperança. E obrigado, Deus, porque nós podemos assegurar o teu amor, o teu poder sobre o nome do teu Filho amado, nosso Salvador e Senhor, Jesus, a qual nós oramos. Amém.